Olá, esse é mais um Macro em Pauta da Exame, nosso programa de entrevistas. Eu sou André Martins, repórter de Brasil e Economia da Exame. Para conduzir essa entrevista comigo, tem o Ivan Martins Vargas, nosso repórter especial em Brasília. Ivan, tudo bem? Tudo bom, André? Bom dia. Ótimo. E mais uma vez, né, como todos os meses, no mês anterior estava aqui ao lado de Luciano Pado, nosso editor de macroeconomia. Recebemos Samuel Pessoa, ele que é pesquisador tanto do BTG Pactual quanto da FGV Ibre. Samuel, muito obrigado por mais uma vez estar aqui para falar um pouquinho da economia, dos últimos dados e também trazer um estudo exclusivo para a gente discutir. É um prazer estar aqui com vocês todo mês. Vamos tocar. Ótimo, Samuel. E para começar, eu queria falar do assunto mais quente, né? A gente está gravando aqui na sexta-feira, na quinta-feira, né? A minha cabeça por conta do feriado, pós a decisão do Copom. Copom cortou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, no segundo corte consecutivo. Como que você avalia o comunicado, né? Quais sinais ele deu sobre o andamento da política monetária na sua perspectiva? Olha, eu acho que ele manteve o desenho mais geral. Qual é o desenho mais geral? Tinha um ciclo de queda. Antes da guerra, desse choque, havia um ciclo de queda. Aparentemente, o ciclo de queda iria ser de 3 pontos percentuais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, variava de casa a casa. Aí a gente estamos na guerra, ainda não terminou, que gerou um choque no petróleo. E de preços em geral, afeta cadeias de distribuição, um choque de oferta que pega diversas matérias-primas, principalmente o petróleo. Esse choque vai para os preços e tudo isso fez com que as pessoas começassem a revisar uma redução do ciclo de queda. Então, aquele ciclo de 3 pontos percentuais foi revisado para 2 pontos percentuais, um pouco menos, um pouco mais, dependendo da casa. Aí, toda a questão é como que o Banco Central se comportou a partir desse choque. Ele fez duas coisas. A primeira, as pessoas imaginavam que esse ciclo de corte, que ia ter 3 pontos percentuais, 300 centésimos de percentagem, ou bips, como as pessoas no mercado falam, iria ter alguns cortes de 0,5 ponto percentual. Então, o Banco Central ajustou no passo. Ele ficou mais cauteloso, só tem um choque externo em andamento, vai pegar os preços, a incerteza aumentou muito, eu vou continuar cortando juros, mas eu vou de 25 e 25, não vou de meio. A outra coisa olha, tem esse choque, a inflação vai ser mais alta, eu vou alongar o ciclo monetário. Ou seja, o orçamento para corte de juros este ano será menor do que estava precificado, o que as pessoas esperavam. Mas eu vou continuar cortando, por quê? Porque a economia já desacelerou bastante e o grau de contração monetária é muito grande. Se eu não reduzir um pouco o grau de contração monetária, eu posso gerar o que as pessoas usam a expressão em inglês, um overkill monetário, ou seja, um aperto das condições financeiras e monetárias tão extrema que produz uma recessão. E não é isso que o Banco Central ele tem que fazer uma conta de chegada difícil, uma arte difícil de ser um banqueiro central. Então, a maneira como o Banco Central respondeu a esse choque foi reduzindo a velocidade de queda e dizendo, olha, o orçamento que eu tenho para cair os juros esse ano vai reduzir. A gente não sabe quanto, ele também não sabe, porque o tempo não transcorreu, as coisas estão sendo... A guerra está sendo travada agora, a gente não sabe quando ela vai terminar, não dá para o Banco Central saber tudo, Ele tem que observar. Então, tudo que foi feito ontem, eu acho que vai nessa direção. Tem duas preocupações que a gente tem, que o Banco Central não tem nos seus comunicados. Claro que a gente espera a ata semana que vem, não tem tratado de forma clara. Eu acho que em algum momento ele precisa começar a tratar. Quais são esses dois temas?
O primeiro tema é que as expectativas da inflação lá na frente é 2028, elas subiram um pouquinho no último mês. Isso é um mau resultado, isso não é bom. Por Já está quê? próximo a 4% já, né? Por que isso não é bom? Porque esse choque afeta, mas 2028 está longe, né? Então, se as pessoas têm total confiança na capacidade do Banco Central de operar a política monetária, esse choque poderia, e está revisando a inflação desse ano, do ano que vem, mas não deveria mexer nas expectativas de 28. Então, isso é uma preocupação, gera um desconforto. E é importante que o Banco Central elabore e se comunique como ele reage, como ele enxerga esse desconforto. Acho que esse é um ponto que está pendurado, que precisa ser melhor tratado na comunicação do Banco Central em algum momento. Um segundo ponto que eu acho importante, esse tem sido menos dito, é que abriu o ano e a economia está se surpreendendo para mais forte do que a gente imaginava. Evidentemente, tem uma dúvida. Qual é a dúvida? A natureza da dúvida. É que a economia, quando a gente mede o crescimento dela, primeiro trimestre contra o quarto trimestre, segundo trimestre contra o primeiro trimestre, assim sucessivamente, a gente tem que fazer alguns ajustes, dado a sazonalidade. Final do ano, a economia, início do ano, a economia naturalmente, em geral, mais fraca, porque tem férias, feriados, né? Tem oscilações da economia ao longo do ano que não são devidas ao crescimento econômico, mas são devidas ao calendário. A gente tem métodos estatísticos de lidar com isso, que é a partir dos controles da sazonalidade. Então, quando a gente diz o seguinte, a economia no primeiro trimestre cresceu 0,5% em relação ao quarto trimestre, esse 0,5% já foi controlado pela sazonalidade. Mas, aparentemente, a partir depois da pandemia, a sazonalidade da economia brasileira mudou um pouquinho e parece que o primeiro trimestre ficou um pouco menos fraco do que ele é normalmente. Ou seja, o parâmetro sazonal mudou e o primeiro trimestre é um pouco mais forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que teve uma surpresa positiva. Está tendo uma surpresa positiva na atividade. É possível que essa surpresa positiva seja menos surpresa e seja só uma sazonalidade que mudou e que a gente ainda não conseguiu medir ela bem medido. Tá? Então, essa é a dúvida que tem. Então, é possível que não esteja ocorrendo nenhuma surpresa positiva na atividade, seja só uma questão da mudança da sazonalidade, mas isso a gente não tem certeza. Aparentemente, tem sim uma surpresa, tem essa dúvida que eu acabei de descrever aqui. Em algum momento, em se referendando essa surpresa, algum momento o Banco Central também terá que elaborar nas suas comunicações com as pessoas como que ele está tratando, como que ele enxerga essa surpresa, como que essa surpresa positiva muda ou não o cenário de desaceleração e de enfraquecimento com o qual ele trabalha para justificar o ciclo de redução do grau de contração monetária. Então, eu diria, tem esses dois temas pendentes que eu acho que em algum momento ele vai tratar, mas ele ainda não tratou, que é a questão da desancoragem das expectativas no horizonte longo, horizonte que não deveria ter sido influenciado pelo choque produzido pela guerra, e um começo de ano em que a dinâmica doméstica está mais forte do que se imaginava. Geração de emprego que foi divulgada ontem e hoje ontem no CAGED e hoje na PNAD, dando conta de que há uma desaceleração, né, na geração de emprego, mas ainda vai gerando acima das expectativas. Que pode, digamos, explicar isso? É uma desaceleração acima das expectativas, mas é uma desaceleração que coloca o mercado de trabalho ainda em aperto. O que eu quero dizer? Saiu um dado do CAGED, eu não me lembro o número de decor,
mas foi um dado que, quando eu pego o que gerou de emprego no último trimestre, é uma quantidade tal de geração de empregos que aperta o mercado de trabalho, gera um excesso de demanda sobre oferta, ou seja, é uma quantidade tal de geração de empregos, de sorte que, dada a demografia, as pessoas estão entrando no mercado de trabalho, isso gera ainda uma redução da taxa de desemprego. E toda a evidência que a gente tem é que a taxa de desemprego está excessivamente baixa. O que quer dizer excessivamente baixa? A taxa de desemprego está no nível tal que os aumentos de salário induzidos por esse aperto no mercado de trabalho são maiores do que o crescimento da produtividade. E quando a gente tem uma conjuntura econômica, uma situação em que os aumentos de salário são maiores do que os ganhos de produtividade, caracteriza uma situação que é não sustentável a longo prazo e uma situação em que a inflação fica pressionada, a inflação de serviço. Aí, evidentemente, se o mercado de trabalho está muito apertado, pressionando a inflação de serviços, o espaço que o Banco Central tem para reduzir juros é menor. Sim. E aí, o que você acha que explica as expectativas mais alongadas, né, 2028, 2020, fim de 2027, já estarem desancoradas, sendo que o choque está acontecendo agora, né, o choque da guerra? O que você acha que os analistas, você mesmo, estão observando para esperar uma inflação maior do que em janeiro, antes do choque da guerra? Então, só dá para dizer uma coisa, inércia, né? Ou seja, você tem um choque, esse choque vai aumentar a inflação temporariamente e a interpretação das pessoas é que o Banco Central vai combater esse choque com uma estratégia muito gradualista e esse excesso de gradualismo vai fazer com que parte do aumento da inflação, que foi o que ocorreu em 26 e que vai para 27, vai para 28 uma parte menor, mas vai. Então, como é um aumento, uma piora das expectativas em 28, após o choque, é inércia e a interpretação de que a estratégia do Banco Central para enfrentar esse choque será excessivamente gradualista. Ok, mas nesse sentido, eu queria fazer uma segunda pergunta, que é o que na sua visão, pesaria mais para acelerar ou interromper essa Selic, né? O Boletim Focus mostra que as expectativas para o final desse ano estão aí nos 13%, né? Uma Selic chegando no final do ano de 13%. O senhor falou um pouco aqui de atividade, de mercado de trabalho, eu queria também falar de câmbio e, evidentemente, do choque inflacionário, que a gente estava conversando. O que mais que entra nessa conta? Olha, câmbio, a gente estava antes do choque no petróleo, nós estávamos com câmbio a 5,2, né? E agora está 5, né? Eu não sei quanto está hoje, não acompanho o dia a dia, mas esse choque gerou uma valorização do real de 20 centavos. A minha avaliação, e eu fiz algumas contas, os modelos de câmbio com os quais eu trabalho indicam que esse choque é totalmente aumento do preço de petróleo. O Brasil é, sei lá, quarto, quinto, sexto maior exportador de petróleo do mundo. A gente tem um superávit na balança de petróleo e derivados imenso. Mesmo se eu considerar a importação de fertilizantes, eu ainda continuo tendo um superávit expressivo na balança de petróleo, derivados e fertilizantes. Então, esse choque melhora os nossos termos de troca, e a melhora dos termos de troca gera a valorização do real. Ou seja, o que eu estou dizendo é que, se houver uma reversão desse choque e o preço do petróleo cair, o câmbio brasileiro deve se desvalorizar um pouquinho. Ótimo. E como, agora mudando um pouquinho de assunto, Samuel, como no último mês, você sempre traz um estudo aqui para a gente discutir. No estudo desse mês você fala sobre como a baixa taxa de crescimento do potencial da economia, e você relaciona isso com o baixo crescimento da produtividade do trabalho. Você mostrou que nos últimos anos a produtividade do trabalho tem crescido, em comparado principalmente de países desenvolvidos,
aquém do que o necessário para o potencial da economia brasileira crescer. Então, eu queria que você, assim, de uma forma mais geral, antes da gente ir no detalhe, falasse um pouquinho desse levantamento que você fez e também o que explica essa produtividade baixa e a relação dela com o potencial de crescimento da economia. Não, vamos lá, acho que é um tema super importante, né? E, na verdade, esse é um tema delicado e que as notícias não são boas. A gente vive uma conjuntura, André, que é uma conjuntura boa. A inflação não está saindo do controle, a renda está crescendo, o desemprego está nas mínimas históricas, então a conjuntura é positiva, mas eu acho que o filme da economia brasileira nos últimos anos ele é ruim, e o que a gente pode projetar para os próximos 4 anos é uma situação de uma certa mediocridade. Porque no último quadriênio, incluindo 2026, o Brasil vai ter crescido bem, algum número entre 2,5% e 3%, mas foi um crescimento que a gente chama de extensivo. Foi um crescimento muito calcado na incorporação de uma certa ociosidade no mercado de trabalho que havia. E a medida disso é que o Lula assumiu uma taxa de desemprego em torno de 9%, ele vai entregar com uma taxa de desemprego abaixo de 6%. Então, o desemprego no quadriênio do terceiro mandato do presidente Lula vai ter caído um pouco mais de 3 pontos percentuais, o que é uma ótima notícia. Desemprego menor é bom, mas dado que o crescimento acelerou, mas não acelerou tanto, não é uma boa notícia assim, porque a produtividade não cresceu. A gente cresceu porque incorporou mão de obra. Esse estudo eu fiz com dados a partir das bases construídas no Observatório da Produtividade Regis Bonelli, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, é o observatório que tem a liderança técnica da economista Silva Matos, e faz um acompanhamento, né? Sempre tem um dado novo, eles atualizam, tem lá a evolução da produtividade do trabalho para o país como um todo, tem por setor da economia, tem medidas de produtividade total dos fatores, que é uma outra medida de produtividade que a gente usa. Então, tem lá uma quantidade de informação e dados de demografia. Tá? Porque o que é produtividade, André? Produtividade, primeiro, é uma medida física. É quantidade de produtos. É a quantidade de carros que o país produz por hora, de horas de atendimento médico e de refeições de restaurante. É uma medida física e é o produto por hora trabalhada. Então, a taxa de crescimento da produtividade é a taxa de crescimento do produto por hora trabalhada. Como é o produto por hora trabalhada, e o IBGE produz para mim a medida de produto, para ter a hora, eu tenho que olhar a demografia. Eu preciso saber como que a população está crescendo, qual parcela dessa população que está na força de trabalho, o que está acontecendo com a jornada, e aí eu sei quanto que as horas estão crescendo. Né? Porque as horas crescem porque tem mais gente na população, dessas pessoas a mais que estão vivendo no país, uma parte está trabalhando, uma parte tem idade para trabalhar, dessa parte que tem idade para trabalhar, uma parte se apresenta no mercado de trabalho, está trabalhando, ou está desempregado procurando emprego, e aí quem está trabalhando tem uma certa jornada, trabalha uma certa quantidade por semana. O resultante de todas essas forças vão gerar a taxa de crescimento das horas. Eu tenho a taxa de crescimento do produto, taxa de crescimento das horas, uma menos a outra da taxa de crescimento das horas do produto por hora. Né? Então, essencialmente é isso, a taxa de crescimento do produto por hora. Nos últimos 3 anos, foi 0,3% ao ano. A gente cresceu 2,8%. Mas a produtividade cresceu 0,3%. Então, dos 2,8% que a gente cresceu, 2,5% a gente cresceu porque as horas estavam aumentando. Então, essa que é a má notícia. Esse debate que está tendo sobre redução de jornada de trabalho, que já é um debate histórico, uma demanda histórica das centrais sindicais, enfim, da esquerda mais ligada ao PT, agora você
você tem o Congresso debatendo uma PEC sobre redução de jornada, de escala 6x1, enfim, num momento em que nós vemos que, de fato, a produtividade brasileira segue ainda baixa. Tendo os dados que a gente tem nesse estudo e projetando aí provavelmente uma redução de jornada, qual que é o quadro para o futuro? No próximo quadriênio, né, o desemprego saiu de 9 e foi para 5,5. Ele não vai sair de 5,5 para 0. Né? Então, o crescimento que nós teremos entre 2027 e 2030 certamente será menor do que o crescimento que nós tivemos entre 2023 e 2026. Isso não há a menor dúvida. Independente de redução de jornada ou não. Independente de redução de jornada ou não. A redução da jornada vai fazer com que seja um crescimento um pouco menor. As pessoas que defendem essa proposta dizem que a redução da jornada aumenta a produtividade. Não tem evidência muito sólida disso. Eu acho que também não reduz a produtividade. É meio neutra. Então, você vai trabalhar menos, vai produzir menos. Assim, não tem nenhum problema com isso. Porque essa é uma decisão de escolha da sociedade. Trabalho não é o objetivo único das pessoas na vida. Né? As pessoas fazem outras coisas na vida. Então, trabalhar menos é legítimo e está tudo certo. Agora, achar que não tem nenhum custo econômico, eu acho estranho. É claro que tem custo econômico. Agora, não é um custo econômico proibitivo, não tem nenhum catastrofismo. A economia vai continuar existindo, nós vamos continuar tendo nossas vidas, nossas rendas. Vai ter um custo, vai gerar um choque inflacionário, o Banco Central vai ter que produzir um juros um pouquinho mais alto durante um tempinho para acomodar esse choque inflacionário, coisas assim. Mas para colocar números, eu disse que nos últimos 3 anos, 22, 23, 24 e 25, nesse triênio, a produtividade cresceu em média uns 0,30. A população no Brasil cresce meio. Se a jornada não cair, o potencial de crescimento brasileiro é 0,7, né? É 0,8. Meio com 3. Com 0,3. 0,3 de produtividade, meio de população, meio mais 0,3 dá 0,8. Ou seja, nessa conta simples, o potencial de crescimento brasileiro é abaixo de 1. Ou seja, o grande problema que nós temos é a baixa taxa de crescimento da produtividade do trabalho. E aí, André, uma das coisas que preocupa é que essa baixa taxa de crescimento da produtividade a gente observou entre 2019 e 2025. Por que preocupa? Porque esse período foi um período em que a taxa de desemprego saiu de 12 e foi para 5,5. Um período que o desemprego caiu muito. E o crescimento acelerou. Entre 19 e 25, a gente cresceu mais rápido do que entre 17, 18 e 19. Ou seja, teve uma aceleração do crescimento depois daquela ressaca da nossa grande crise de 2014 a 2016. A gente ficou 3 anos crescendo pouco, 17, 18, 19, aí veio a pandemia e a gente saiu da pandemia forte, crescendo mais. E a taxa de desemprego despencou. Em geral, quando isso acontece, uma aceleração de crescimento, uma redução expressiva do desemprego, a produtividade tende a ser bem mais forte. Por quê? Porque a produtividade ela é meio procíclica, pelas falhas de mensuração. Quando a economia se acelera, a produtividade cresce, quando a economia cai, a produtividade cai. E agora não aconteceu isso. Houve uma aceleração do crescimento da economia, a produtividade não veio junta. E por que não veio junto? E se nós pegarmos o período anterior em que isso aconteceu, entre 2004 e 2011, o desemprego caiu um pouco mais de 3 pontos percentuais,
acelerou o crescimento da economia e a produtividade acelerou. Agora não, agora acelerou o crescimento da economia, o desemprego caiu, mas a produtividade não acelerou. Então, é difícil saber, né? A gente só pode especular. Se a gente pegar aquele período anterior, que eu estou falando, de 2004, 2011, a gente tinha feito muita reforma, tinha arrumado muita coisa, e eu acho que essa aceleração do crescimento da produtividade que houve nesse período anterior, de 2003 a 2011, é colheita das reformas lá do governo FHC, dos primeiros 3 anos do presidente Lula com o ministro Palocci, estabilização da economia, todo um tripé macroeconômico, todo um pacote que foi feito que gerou um ganho, que apareceu nesse período. Acho que agora a gente fez muitas reformas boas, mas fez várias dimensões do país, institucionalmente piorou. Acho que o líquido dessas coisas não é muito positivo. O presidente Lula deixa para a produtividade um legado muito positivo, que é a reforma tributária, que entre 2030 e 2050, nessas 2 décadas, deve ter um fator importante para acelerar a taxa de crescimento da produtividade. Mas isso aí a gente tem que esperar ainda uns 4, 5 anos para começar a colher. Falando de demografia e colocando isso na conta, né? O bônus demográfico do Brasil acabou e a gente tem um país, o censo de 2022 mostra isso, que envelhece a uma taxa superior ao que se esperava. Como que isso entra na conta? Bem, a gente é um país que envelheceu sem ficar rico. Aconteceu isso. Aconteceu. A gente vai ter que lidar com isso. A gente vai ter que fazer muitas reformas da Previdência. As pessoas que estão envelhecendo agora, elas têm que se organizar para trabalhar mais. Eu faço isso na minha vida pessoal. Todo mundo aqui tem que fazer isso nas suas vidas pessoais. Ninguém vai ter a Previdência que os nossos pais e avós tiveram. Aquela Previdência existia num período que o país tinha muito jovem, pouco velho, era fácil financiar uma Previdência generosa, como que a gente tem até hoje, né? O Brasil é o país que tem provavelmente a Previdência mais generosa do mundo. Quando eu falo a Previdência mais generosa do mundo, eu estou usando um critério bem específico. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, controlado pela demografia, o Brasil é o país que mais gasta com aposentadoria do mundo. Tem países que gastam mais do que o Brasil, mas esses países que gastam mais do que o Brasil têm muito mais velhos. Quando eu controlo pela quantidade de idosos, esses países que gastam mais do que o Brasil, eles gastam menos. E quando eu faço essa conta, o Brasil é o país que mais gasta com aposentadoria no mundo. Isso não vai dar. Não vai ter dinheiro. Então, não é que não vai ter dinheiro, papel, não vai ter recursos. Sim. Não vai ter comida, não vai ter cuidador, Sim. não vai ter base material para sustentar a qualidade de vida que nós sustentamos hoje para os nossos velhos. Na verdade, ao contrário do que as pessoas acham, o Brasil é o país que mais gosta de velho do mundo. E é muito engraçado, porque as pessoas falam do Japão, todo mundo respeita velho, e velho isso, velho aquilo no Japão, mas o Japão é um país que menos gosta, é um dos que menos gosta de velho no mundo, porque é o que menos gasta dinheiro. Eu estou dizendo assim, gostar e não gostar de velho, eu estou usando como medida o quanto que o setor público pega de arrecadação tributária e gasta com velho. Então, se o quanto que o setor público pega de arrecadação tributária e gasta com velho, a medida de quanto aquela sociedade gosta ou desgosta de velho, eu diria, o Brasil é o país que mais gosta de velho do mundo e o Japão é um dos países que menos gosta de velho do mundo. Então, é lá que velho trabalha até morrer, né, quase. As aposentadorias públicas são bem avarentas, é uma sociedade que trabalha-se até muito tarde. E a gente vai ter que virar meio japonês. É contra nossa visão de mundo. Cultura também. Nossa cultura, mas a gente vai ter que virar um pouco japonês. E Samuel, você falou um pouco você citou a reforma tributária como algo que pode trazer um ganho de produtividade, mas olhando para o mundo, né? O que o Brasil precisa fazer que não está na agenda
política, nem eleitoral, né? A gente está em ano de eleição, precisa fazer para aumentar, para ter ganho de produtividade, para esse ganho de produtividade acompanhar um possível crescimento econômico e aumentar o potencial da economia? Olha, a gente precisa mudar a governança política do país. O que eu quero dizer com isso? O nosso presidencialismo de coalizão, as relações entre o executivo e o legislativo, está gerando equilíbrio em que órgãos de Estado importantes estão virando moeda de troca política. Está inviabilizando a governança do país. O que eu quero dizer com isso? O CAD é um órgão que defende a concorrência. Não pode ter indicação política no CAD. O CAD não é um órgão político. O CAD tem que decidir tecnicamente. Quando eu escolho o diretor do CAD, tem que ser alguém tecnicamente correto. Então, a negociação entre o legislativo e o executivo, ela precisa voltar a ficar circunscrita ao orçamento público, nas emendas, e na negociação de um projeto comum de país e de governar o país junto. Faz uma coalizão, convida os partidos da coalizão para fazer parte do governo, da ministério, desse tipo de coisa. A partir do ponto que a gente começou a indicar gente para o TCU ser moeda de troca, indicar gente para o CAD ser moeda de troca, os mecanismos de controle do país estão ficando ruins. E aí a eficiência vai caindo. A gente teve ontem a rejeição do candidato Messias para o Supremo Tribunal Federal. O ministro foi indicado pelo presidente Lula, foi rejeitado. Eu achei muito ruim a rejeição. Mas acho que tem um sinal, que a gente tem que voltar a indicar pessoas para o Supremo que sejam pessoas que não sejam vistas como politicamente vinculados a esse ou aquele grupo político. Eu acho muito ruim o que aconteceu ontem, mas eu acho que é um resultado de um longo processo em que as indicações para o Supremo foram deixando de ser pessoas com uma vida no direito, uma carreira, seja na universidade, seja como juiz, seja onde for, uma carreira muito bem, ou advogado, uma carreira no direito, como operador do direito, muito bem sucedida, e a coroação dessa carreira aí para o Supremo, e os presidentes desse ou daquela orientação, não importa, começaram a se preocupar em indicar pessoas para o Supremo que têm uma afinidade ideológica, muitas vezes pessoal. Eu acho que isso é ruim, e acaba piorando a governança do país. Então, a primeira coisa para recuperar a produtividade, a gente tem que recuperar a governança do país. O Supremo fazer o que o Supremo tem que fazer, o Legislativo fazer o que o Legislativo tem que fazer, o Executivo fazer, a negociação entre o Executivo e o Legislativo, deixar de fora as agências controladoras e os órgãos de controle da economia do país, a gente, para esses órgãos, ter profissionais técnicos, competentes, bem remunerados. Então, tem toda essa questão de carreira, de remuneração. A gente viu isso num certo enfraquecimento do Banco Central, que acabou batendo no caso Master, também da CVM. Então, acho que precisa recuperar essa governança do país, primeira coisa. Implementar bem a reforma tributária, que é o bom legado que o terceiro mandato do presidente Lula deixa estruturalmente para o longo prazo do país. E aí, essa coisa de produtividade é meio chato, é um assunto aborrecido. Por que é um assunto aborrecido? Porque a gente, no passado, achava que produtividade, crescimento econômico, era um problema macro. E aí macro, quando a gente está discutindo macroeconomia, estamos aqui falando, gera essas grandes narrativas, gera manchete em jornal, Banco Central, câmbio. Mas
E crescimento econômico não é isso. A macroeconomia tem pouco a ver com crescimento econômico. Crescimento econômico é um fenômeno essencialmente microeconômico. Diz respeito a boas instituições, a boas regras, uma legislação eficiente, um judiciário expedito, um sistema de educação pública que consiga fazer com que o aluno entre na escola e ele saia 10 anos depois bem formado, sabendo uma língua estrangeira, sabendo se comunicar bem em linguagem falada, linguagem escrita, resolver problema de matemática, ter capacidade de concentração, um monte de habilidades, tanto as cognitivas como as socioemocionais que a gente usa na vida, né? Então, produtividade é isso. São instituições que geram eficiência, reduzem o custo de transação na economia, um judiciário rápido, expedido, com previsibilidade na forma como ele decide, instituições que estimulam a boa alocação do investimento, e principalmente um sistema público de educação fundamental que consiga fazer com que a garotada aprenda bem. Tudo isso que eu falei é meio trivial, né? Eu acho que se eu estivesse conversando com a minha avó, se ela fosse viva, ela ia virar para mim e dizer, mas Samuel, não é meio óbvio isso que você está falando? Mas é dessas trivialidades que é fácil falar e muito difícil uma sociedade conseguir organizar-se e entregar isso tudo que eu elenquei aqui. Ivan? Agora, Samuel, você coloca aí, basicamente, se eu entendi corretamente, que não existe bala de prata, né, para aumentar essa produtividade. É uma questão multifatorial e envolve aí distintos e diversos elementos. Agora, quando a gente está falando de gasto público, ou da qualidade, de eficiência em gasto público também, o senhor falou de governança, mas hoje a gente tem o executivo no Brasil é muito menos poderoso do que foi há 20 anos, ou mesmo há 10 anos. O orçamento impositivo, as emendas parlamentares, e esse poder já passou a ser muito mais dividido ali com os legisladores, e há colegas do senhor que criticam a eficiência na alocação de recursos públicos, que deixa de ser estruturante e passa a ser casuística. A gente consegue medir ou dizer qual que é o impacto disso em produtividade e também em crescimento? Eu acho que isso a gente não mediu diretamente. Eu acho que se eu pensasse de forma mais geral, o desenho do Estado brasileiro e do governo, a emenda impositiva, para mim, não faz sentido, né? A gente tem o poder executivo, ele executa e ele gasta. Então, o gasto discricionário deveria ser todo do executivo. Agora, não foi isso que foi produzido. Isso não foi produzido por uma dificuldade de diálogo entre o executivo e o legislativo. Quer dizer, o legislativo foi avançando em cima do orçamento público porque ele parou de ter diálogo com o executivo. Então, não caiu do céu, nem foi deputados para nos torturar que fizeram isso, né? A gente sabe que as emendas impositivas começaram em 2015. O que aconteceu em 2015? Um ajuste fiscal duríssimo, uma crise, e a presidente, no meio da crise, cortou as emendas. Eu entendo, era um ajuste fiscal, mas ela não poderia fazer como ela fez. Nessa hora você tem que chamar os deputados, olha, apresenta a situação fiscal. O cenário mudou, temos que fazer um ajuste fiscal. E aí ouve as sugestões dos deputados e faz um corte negociado, bem negociado com os deputados. Não era muito do feitio da presidente Dilma esse tipo de ação, né? Ela era um pouco mais autoritária no dia a dia da gestão, né? E a resposta do legislativo a um corte muito abrupto, sem muito diálogo, foi: bom, então você quer cortar esse negócio, a gente vai tornar impositivo o orçamento. Foi muito ruim, né? Eu tenho toda semana uma coluna na Folha de São Paulo, aos domingos, e já em 2013 eu já escrevi coluna dizendo que emenda impositiva não é alguma coisa que faz sentido no nosso desenho político. Nosso sistema político ele não dialoga bem com emenda impositiva.
né? Eu acho que elas cresceram tanto Uhum. em função de uma certa dificuldade de diálogo do executivo com o legislativo. A gente elegeu presidentes com pouco apetite para a política, para o dia a dia da vida da política, né? Primeiro foi a própria presidente Dilma Rousseff, que não tinha talento para o negócio, e depois o presidente Jair Bolsonaro, que também não gostava da lida da política. Para você ser presidente da República, a primeira característica é você tem que gostar da política. É porque gerir um país como o Brasil é muito complicado. É um país muito heterogêneo. A gente tem um legislativo muito heterogêneo, né? Então, o trabalho primeiro do presidente da República é fazer política. E os presidentes que tiveram bom desempenho, FHC e Lula, tinham essa característica. Gostavam, tinham apetite da política, né? Uma das críticas que se faz até ao Lula agora no terceiro mandato, um pouco envelhecido, é que ele se afastou um pouco e as pessoas avaliam que isso tem sido ruim para o terceiro mandato dele, né? Então, você me fez uma pergunta, parece que eu estou te enrolando, eu não estou respondendo a pergunta que você me fez. Então, tivesse que sumarizar, eu concordo com você, houve uma piora institucional quando uma parte do orçamento discricionário saiu do executivo e foi para o legislativo, mas essa dinâmica ocorreu a partir de deficiências do executivo. E, portanto, a gente vai ter que esperar um executivo melhor, que sente mais com o legislativo e reconstrua o nosso presidencialismo de coalizão em termos mais antigos. Isso é possível? Eu consigo colocar essa pasta dentro da embalagem novamente? Eu não sei. Aí é uma discussão. E a gente está caminhando para o final, Samuel. Só queria retomar a questão da escala 6x1, né, dessa discussão, produtividade e potencial da economia. No fim, pelo que a gente conversou até aqui, a gente está discutindo uma redução de jornada, uma mudança significativa antes de resolver o problema da produtividade. Isso vai manter o país, que até no estudo você coloca, né, que o potencial de crescimento ele fica próximo de 1,5, mas aqui você trouxe até 0,9, 0,8. Se tiver a mudança do 6x1 e a gente não conseguir avançar nos pontos que você elencou aqui de melhora do ambiente institucional para melhorar a produtividade, o que você vê de futuro para a economia? Acho que é mediocridade, né? Na verdade, eu avalio, né, que a popularidade dessa agenda de redução de jornada, mudança de escala, já é um sinal da população aceitando que o nosso futuro é medíocre. A gente parou de sonhar, o Brasil não é um país do futuro, o futuro chegou e o futuro que chegou é essa mediocridade. A gente não vai ficar um país de renda alta. É como se nós aceitássemos essa realidade e, frente a essa realidade, o melhor que eu posso fazer é ter mais lazer. Dado que não adianta trabalhar mais, eu não vou ficar rico, a minha vida não vai mudar muito, então é isso mesmo que tem para hoje. Bom, dado isso, ficar um dia mais em casa, vamos trabalhar um pouco menos e tá direito. O que é legítimo, que não é uma escolha ilegítima, mas esse excesso de peso numa agenda de redução do esforço de trabalho, quando não há nenhum sinal que as jornadas de trabalho no Brasil são longuíssimas. O próprio estudo ele coloca que a jornada está de 38 horas, né? Jornada média. Média 38 horas. Então, não é que se trabalha. Embora na legislação seja de 44. Né? Isso. Aqui não é um. Então, mas é legítimo, a sociedade quer isto. A maneira como eu leio olha, é uma sociedade que está se conformando com o que ela é e, dado o que ela está resolvendo a vida dela. Porque se a gente pegar as economias do Sudeste Asiático, ficaram ricas,
As jornadas de trabalho, quando elas tinham a renda per capita que o Brasil tem hoje, sempre foram muito maiores. Trabalhava-se muito mais. Bom, elas ficaram ricas e aí, quando você ficar rico, a jornada cai. A gente quer reduzir a jornada mesmo não sendo rico. Não tem nenhum problema, porque reduzir jornada tem benefício. Você fica mais em casa, dá mais atenção à família. Estamos falando do envelhecimento, então tem pessoas que têm idosos em casa que precisam olhá-los também. Então, está tudo certo, é uma escolha legítima, mas é meio a gente desistir de superar a armadilha da renda média. Agora, para fazer uma última pergunta, você está dizendo, Samuel, que o Brasil, independentemente de mudanças, enfim, de governo ou de política pública, a gente já perdeu esse bonde de ficar rico antes de ficar velho. Agora, depois de ficar velho, a gente ainda pode conseguir ficar rico ou superar e deixar de ser um país de renda média? Eu imagino que seja improvável, mas é impossível? Não, não é impossível. Eu acho assim, acho que a primeira coisa é não fazer o que eu fiz há um minuto atrás. O que eu fiz há um minuto atrás? Eu trouxe o exemplo dos asiáticos. Asiático é muito diferente da gente. Então, fazer política pública no Brasil pensando na Coreia, no Japão, China continental, não faz sentido. São sociedades com valores, com escolhas muito diferentes da nossa. Para se olhar a Espanha é um país que nos últimos 30 anos se desenvolveu muito. E não estava, já tinha passado a transição demográfica e tal. Então, se você fizer tudo certinho, mesmo você sendo envelhecido, você consegue crescer. Não é uma condenação. É que a gente está com dificuldade de fazer tudo certinho. Então, por exemplo, são 40 anos de democratização, já votamos vários presidentes. A gente gastava 2% do PIB com escolar e com educação, hoje a gente gasta 6%. Garoto entra na escola, fica 10 anos, sai da escola sem saber nada, sabendo muito pouco. Então, a gente tem que resolver isso. E a gente não está resolvendo isso. Tivemos lá 8 anos do FHC, uns 17 anos de PT, 4 anos de Bolsonaro, então transição, diversos governos, orientações ideológicas diferentes. A escola pública nossa continua muito ruim, principalmente no Fundamental 2. As séries finais do Fundamental, a gente não tem um bom diagnóstico, a gente não sabe fazer, não tem exemplos de redes públicas de Fundamental 2 com bom desempenho. Então, esse é um problema, a gente tem que resolver. Não resolver isso, não vai crescer. Ou seja, como eu estava dizendo, produtividade é uma lista grande de temas, não tem mala de prata, é um assunto aborrecido, porque é olhar o detalhe das coisas, não vai ter uma narrativa grandiloquente, essa coisa, juro e câmbio, põe o juro no lugar certo, o câmbio no lugar certo, o país vai crescer. Não vai crescer. A China não cresce porque o câmbio está onde está, o juro está onde está. Não, isso é fruto de um monte de outras coisas. Eles crescem porque estudam muito, eles trabalham muito, eles poupam muito. E todo mundo que trabalha, estuda e poupa que nem chinês vai crescer. Principalmente se for uma economia de mercado. Né? Os mercados funcionam, uma sociedade que estuda muito, trabalha muito, poupa muito, vai crescer. Então, a gente tem que ter uma certa humildade e paciência para discutir detalhes dos diversos temas. Obrigado, Samuel. Agradecer, antes de se despedir do Samuel, agradecer ao Ivan nessa estreia do Macro em Pauta, primeiro de muitas, né, Ivan? Agradeço pela condução da entrevista. Eu que agradeço. Obrigado, André. E obrigado, Samuel. Samuel, agradeço novamente. Até o mês que vem para mais um Macro em Pauta, viu? Prazer estar aqui com você, gente. Até a próxima. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Se inscreva no canal da Exame, acesse o nosso site e fique por dentro sobre tudo do Brasil, da política e da economia. Até mais.